Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Acumular tesouros no céu significa que devemos empreender nossas forças em fazermos o bem. Mas para fazermos o bem, temos que conquistar o pão de cada dia, os recursos necessários para a nossa moradia, para a nossa alimentação, para a nossa custódia de vida em geral. Então, hoje nós temos que procurar entender a forma transcendente da informação. Não seremos mais aqueles que, para ser o sacerdote que fica no templo o tempo todo em oração, e também não seremos aquele que vai trabalhar incessantemente sem pensar em Deus, sem pensar nas coisas de Deus. Então nós temos que fazer valer os nossos sentimentos e fazer valer as nossas necessidades espirituais. Portanto, precisamos entender que temos o trabalho a fazer no nosso dia a dia e temos o trabalho a fazer intimamente conosco, no nosso refazimento íntimo, no nosso aprimoramento moral, na busca pelas coisas de Deus. E aí, para nós acumularmos esse tesouro valioso no céu, que será incorruptível, nós temos que desenvolver as nossas qualidades morais e colocar um pouco das nossas forças para a prática do bem. Tanto a força monetária quanto a força física. Trabalhemos durante o dia, mas dediquemos um tempo à caridade. Dediquemos um tempo a fazer o bem. Dediquemos um tempo às realizações do Evangelho, intimamente. E em todos os momentos procuremos interiorizar valores do Evangelho. Estudar o Evangelho é um momento de interiorização de valores éticos e morais imortais para a nossa consciência. É o momento de nós depurarmos para fazer com que a nossa consciência se torne mais iluminada. E acumular então tesouros no céu vai ser sempre que nós façamos o bem e toda reforma íntima que colocarmos para nós. Todo momento que nós soubermos aprimorar a nossa parte íntima, é aquele momento que nós construiremos um futuro de luz, um futuro de realizações, um futuro que venha resplandecer em luz para todos nós. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Portanto, onde você está colocando os seus tesouros da alma, os seus valores mais íntimos. Lembremos os capítulos anteriores que já estudamos, quando Jesus disse que devemos amar mais a Ele do que aos seres, do que aos objetos. Então, nós temos que procurar valorizar nosso espírito, para que possamos engrandecermos-nos e aprimorarmos-nos no crescimento que a vida traz para nós. Todos nós, ao longo da nossa existência, todos nós, ao longo dos séculos, viemos trilhando por caminhos que nos levaram a conquistar as coisas materiais que temos hoje. Mas, hoje, precisamos então conquistar as coisas espirituais que nos levará a conquistar uma manhã de luz, uma manhã de fraternidade, uma manhã de paz. Façamos, pois, meus irmãos, por onde estarmos sempre conquistando os grandes valores da vida, para iluminarmos-nos para as realizações que a vida traz para nós. Façamos fazer prevalecer todos os valores que a alma traz para nosso coração, para nosso empreendimento, para podermos, então, estarmos conquistando um futuro mais radiante de luz, de fraternidade e de amor. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem onde tereis vestes para cobrir vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Onde Jesus quer chegar com essa informação para nós? Muitos de nós ficamos tão preocupados com o que comer, materialmente falando, que esquecemos da nossa alimentação espiritual. Esquecemos de treinar a respiração, respirar fundo para melhorar nossa condição de vida. Esquecemos de fazermos nossa meditação para alimentar nossos espíritos. Esquecemos de fazer nossas orações para purificar a nossa atmosfera, a nossa psicosfera. Esquecemos de muitos valores do espírito. Então criamos novas e novas preocupações,
Ao passo que precisamos pedir sempre a Deus. Nos dê sabedoria para enfrentarmos as adversidades. Nos dá paciência para passarmos pelas provas e pelas expiações. E, acima de tudo, nos dê força para impulsionarmos a vida para um caminho iluminado de realizações que edificam a alma, que florescem ao redor do caminho as flores do progresso, que levam-nos a conquistar uma manhã de luz, uma manhã de fraternidade, uma manhã de harmonia. Que saibamos, pois, conquistar e construir um mundo melhor para o nosso amanhã. Conquistar e construir um mundo de luz, um mundo de fraternidade, um mundo de paz. Mas para isso, precisamos estar sempre dispostos a realizar o melhor possível. E entendermos que o corpo é muito mais do que a veste. E a vida é muito mais que o alimento. E para tudo existe a força interna que nós temos para conquistarmos um mundo melhor, para edificarmos um mundo de realizações. E certamente eles virão para nós, porque somos filhos de Deus, merecemos o melhor. Merecemos caminhar para a luz, merecemos receber as bênçãos da luz. E todo o ensinamento de Jesus nos mostra e deixa claro essa possibilidade dessas conquistas, desse refazimento dos nossos valores que nos impulsionam para Deus. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, nem ceifam. Nada guardam em seus celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar em um côvado da sua estatura? Eis que nós temos que ter a sabedoria, eis que nós temos que ter o entendimento para buscarmos esse mundo melhor, para buscarmos esse mundo de mais realizações, para que nossos empreendimentos sejam cada vez mais voltados às realizações do Espírito, que nos impulsionem para realizar cada vez mais as bênçãos eternas do bem, da fraternidade e da paz. Que sejamos aqueles que são artífices do amor, que sejamos aqueles que são artífices de um mundo melhor, de um mundo onde reine a paz, a fraternidade e a luz. Portanto, meus irmãos, meus amigos, trabalhemos na edificação dos valores que nos impulsionam para as grandes realizações excelsas de uma manhã de paz, de fraternidade e de bênçãos. Porque também vos inquieteis pelo vestuário. Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Jesus mostra que Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos. E ninguém vai ter o esplendor de um lírio do campo. Mas todos nós temos a possibilidade de realizações para que os Espíritos do bem nos impulsionem para conseguirmos aquilo que necessitamos no trabalho de cada dia, nos recursos necessários para a nossa vestimenta, para a nossa alimentação, para o nosso abrigo. Confiemos na providência divina. Buscai primeiramente o reino dos céus e toda a sua glória, e tudo mais vos será acrescentado. Saibamos, pois, meus irmãos, edificar o Evangelho em nossas vidas. Saibamos, pois, colocar em prática os ensinamentos do Cristo para que as forças do amor, para que as bênçãos do Pai nos impulsione, nos ilumine e nos dê condições de sermos melhores, nos dê condições de estarmos realizando todo o bem possível, para que esse bem seja o impulsionador do progresso, seja aquele que leva-nos a estar mais próximos das realizações do Pai. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para conquistarmos a nós mesmos, impondo-nos os rigores da disciplina do Evangelho, para construirmos um mundo melhor amanhã. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, porquanto maior cuidado não terá de vós vestir, ó homens de pouca fé. Mas como que Deus vai nos vestir? Vai trazer uma roupa e nos entregar? Não. Vai nos dar a oportunidade de trabalharmos para produzir o necessário, para comprarmos e adquirirmos aquilo que se faz necessário para nós. Procuramos ter fé em Deus e confiança. Ah, mas isso não depende tudo de nós, depende das ações dos políticos. Oremos por eles. Oh, meus irmãos, se soubessem a força da oração, jamais falariam mal dos políticos. Orariam constantemente para que esses nossos irmãos pudessem receber a luz, as bênçãos do amor, e com isso pudessem crescer, aprimorando-se cada vez mais para implementar as forças do bem, as forças do amor, da caridade e da paz por onde estiverem.
Caminhemos com sabedoria. Procuremos caminhar sob as bênçãos do Pai. Procuremos caminhar nas realizações excelsas do amor infinito que deve brilhar sempre em nossos corações, fazendo prevalecer toda a força do amor, toda a força do esplendor das bênçãos sagradas que nos conduzem ao paraíso da consciência tranquila. Saibamos que Deus sempre irá nos prover aquilo que for necessário para o nosso processo evolutivo. Mas precisamos fazer a nossa quarta parte, nosso empenho, nosso esforço, nosso trabalho, com fé e esperança, porque, na recomendação de Jesus, não vos inquieteis, pois, dizendo, o que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. À medida que nós entendemos que nós temos necessidade de alguma coisa, saibamos que aquilo virá para nós. Nós teremos a oportunidade de buscar, restabelecer. E a oportunidade, então, de procurarmos empreender todo o bem possível para que possamos crescer para Deus, para que possamos edificar as forças do bem, para que possamos edificar os valores da alma. Trabalhemos, pois, para o nosso engrandecimento, para o nosso refazimento íntimo, e um amanhã de luz virá para todos nós. À medida que aprendermos a termos mais confiança em Deus, a orarmos mais pelas autoridades, a orarmos mais pelos nossos familiares, encontraremos a paz necessária ao nosso aprimoramento, ao nosso aperfeiçoamento, às nossas realizações. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. São Mateus, capítulo 6, versículo 19, 21, 25 a 34. Procurando entender o significado do Evangelho, os ensinamentos que o Evangelho nos traz, estaremos nos iluminando, nos aperfeiçoando para o amanhã de luz, para o amanhã de realizações íntimas, de fraternidade e de paz. Que sejamos aqueles que edificam a força do bem, que sejamos daqueles que edificam a paz, que sejamos daqueles que trabalhemos intimamente para as realizações superiores que todos nós precisamos estabelecer. Saibamos, pois, meus irmãos, a sermos trabalhadores do bem. Saibamos ser aqueles que edificam, que fortalecem a alma. Saibamos ser aqueles que fazem prevalecer as realizações do Espírito. Mesmo sabendo que temos que buscar também as realizações materiais, mas que, acima de tudo, as realizações do Espírito são as mais importantes. Porque à medida que nós buscamos edificar o reino de Deus em nossos corações, à medida que nós vamos procurar valorizar o amor, a paz e a fraternidade, à medida que aprendemos a fazer a caridade, aprendemos a ajudar os nossos irmãos que estão em necessidade, nós vamos edificando forças que nos levarão a conquistar aquilo que for necessário para o nosso processo evolutivo, para o nosso aperfeiçoamento e para o nosso engrandecimento espiritual. Que as bênçãos de Jesus nos envolvam, que nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, nosso trabalho e até mesmo nossos inimigos seja abençoado pela força do bem, pelas luzes do amor, para que a fraternidade resplandeça em todos os corações.